Você já parou para pensar que talvez o problema não seja o outro, mas a forma como você está olhando para o outro? Continuou por aqui porque você merece aprender isso. Hoje, no nosso devocional de número 153, seguimos com o tema Nem toda opinião sobre o outro é verdadeira. E o trecho bíblico que nos guia é de Mateus, capítulo 7, versículos 1 e 2. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus, porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros, e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Prazer, eu sou Raquel Campos, eu sou coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Jesus disse isso no Sermão do Monte, quando estava ensinando o povo a viver uma espiritualidade verdadeira e não só aparente. Naquele contexto, muita gente estava acostumada a medir os outros com dureza, ao mesmo tempo aliviar a si mesmo. Havia religiosidade, sim, mas também havia orgulho, comparação e pressa para apontar as falhas. Por isso essa fala de Jesus é tão forte. Ele não está proibindo o discernimento, ele está confrontando a postura de quem se coloca como juiz do coração alheio. O que ele disse é mais ou menos isso. Antes de levantar a mão para acusar, lembra que você também precisa de misericórdia. Jesus não está ensinando cegueira moral, está ensinando humildade relacional. Esse texto, ele toca num ponto muito sensível, que é a forma como nós olhamos as pessoas. Porque é muito fácil enxergar o erro do outro sem enxergar o peso que ele carrega. É muito fácil interpretar sem escutar. É muito fácil reduzir alguém ao pior momento dele. Mas Jesus quebra essa lógica. Ele nos lembra que à medida que olhamos, revela o estado do nosso próprio coração. Se eu vivo medindo todo mundo com dureza, suspeita, ironia, frieza e impaciência, isso não fala só sobre os outros, fala também e principalmente sobre o que está acontecendo dentro de mim. E aqui entra um aprendizado muito importante. A gente precisa aprender a ouvir com atenção, com presença, com disposição para acolher e responder de forma justa. Antes de formar a sentença sobre alguém, talvez o primeiro chamado seja escutar melhor. Escutar a dor, escutar o contexto, escutar o que não foi dito direito, escutar sem pressa de concluir. Quem escuta com empatia julga menos e ama melhor. Mas esse texto ele também não significa aceitar tudo, passar pano por cima de tudo e deixar qualquer pessoa invadir seu coração sem limite. Perdão não é permissividade, empatia não é ingenuidade e amor não é ausência de fronteira. Você pode perdoar alguém e ainda assim não permitir que a mesma ferida continue sendo aberta. Pode tratar com respeito e ainda dizer, isso eu não aceito. Pode amar sem se abandonar. Jesus nos chama a trocar condenação por misericórdia, não discernimento por passividade. Esse texto continua conversando muito com a nossa vida atual, porque a nossa geração está cercada de opinião rápida. Todo mundo comenta, todo mundo interpreta, todo mundo conclui, pouca gente realmente escuta. E isso aparece em cenas muito comuns. Você vê uma postagem e já acha que entendeu a vida inteira da pessoa. Recebe uma mensagem seca e conclui que o outro está contra você. Alguém erra uma vez, você passa a enxergar essa pessoa só pelo erro que ela cometeu. Uma pessoa está mais fechada, mais calada, mais silenciosa e logo vem um rótulo. Arrogante, fria, difícil, ingrata. Só que muitas vezes, por trás de uma reação ruim, existe um cansaço. Por trás de um silêncio existe uma dor, por trás de uma defesa existe ferida. Por trás de uma grosseria, existe alguém que também está perdido por dentro. Isso não justifica tudo, mas muda a forma de olhar. Pensa nesses exemplos aqui bem práticos. Imagina no casamento, quando um dos dois responde mal e o outro já transforma aquilo numa sentença sobre toda a relação. Imagina na família quando alguém carrega anos um rótulo e ninguém mais enxerga o esforço que essa pessoa faz para mudar. Pensa na amizade. Quando o mal-entendido pequeno vira distância porque ninguém quis conversar com humildade. Pensa na igreja quando alguém está em processo e, em vez de acolhimento, recebe comparação e cobrança. Pensa no trabalho quando você julga o tom de alguém sem saber a pressão que essa pessoa está vivendo. Mas também existe um outro lado. Tem gente que, com medo de parecer dura, nunca coloca limites. Tolera falta de respeito, engole ofensa,
chama invasão de amor, chama desgaste de paciência. Só que limites saudáveis também são parte da maturidade. Não julgar não é deixar qualquer comportamento entrar e se instalar na sua vida. Às vezes, amar o próximo inclui conversar com verdade, dizer não com paz, se afastar de uma distância que não machuca e parar de carregar culpas que não são suas. Você sabia que a nossa mente, ela cria padrões também na forma de se relacionar? Se uma pessoa vive julgando, suspeitando, reagindo na defensiva e esperando sempre o pior do outro, isso vai virando um caminho automático. Ela começa a olhar todo mundo já armada, mas isso também pode ser transformado. Quando você aprende a pausar antes de concluir, quando escuta antes de reagir, quando troca a acusação por curiosidade sincera, quando responde com verdade sem perder a compaixão. Novos caminhos vão sendo fortalecidos dentro de você com essas atitudes. Na prática, isso significa que empatia também pode ser cultivada. Perdão pode ser treinado e limite saudável também pode e deve ser aprendido. Guarda essa frase. Relacionamentos mais maduros, eles nascem quando o coração para de viver no automático da dureza. Vamos começar agora a nossa sessão de coaching, então pensa com sinceridade. Em que tipo de relação você mais tende a julgar rápido? É na família, com quem mais te conhece? É nas amizades, quando você se sente esquecida, frustrada ou mal interpretada? Ou é na sua rotina, com pessoas que você já rotulou e nem percebe mais? Onde você mais precisa crescer hoje? Na empatia para ouvir melhor? No perdão para não carregar pesos antigos? Ou nos limites para não continuar se ferindo em nome da paz? Se você levasse esse texto a sério essa semana, o que mudaria na prática? Você pisaria menos no acelerador dos julgamentos? Faria mais perguntas antes de tirar conclusões? Quem sabe aprenderia a amar com mais misericórdia sem abrir mão da verdade. E a frase de métrica simples de progresso real que você vai utilizar hoje à noite ao se deitar para dormir é essa. Nesse dia, eu tratei o outro com a medida da dureza ou com a medida da graça? E hoje o nosso exercício recebeu o nome de trocar julgamento por escuta. Então, os seus 7 minutos são para perceber onde seus relacionamentos precisam de mais empatia, perdão e limites saudáveis. Então, vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas e quando você se acalmar, comece o seu exercício. Primeiro, dê nome à relação que mais te desafia. Então, escreva e complete. Hoje, o relacionamento que mais mexe comigo é sinceridade. Pode ser na sua família, no seu casamento, no seu trabalho. O importante é ser sincera. Segundo, escreva o que Deus está te pedindo nessa área. Então, escreva e complete. Se eu viver esse texto nessa relação, eu preciso... Sinceridade é fundamental, mas eu vou te ajudar a pensar com os exemplos. Se eu viver esse texto nessa relação, eu preciso ouvir antes de concluir. Se eu viver esse texto nessa relação, eu preciso parar de alimentar um rótulo. Se eu viver esse texto nessa relação, eu preciso libertar perdão. Se eu viver esse texto nessa relação, eu preciso conversar com mais verdade. E terceiro e último, escolha um gesto simples para hoje, porque nenhuma boa reflexão vale se não houver ação. Então você vai continuar escrevendo, completando, mas você também vai se pôr em movimento. A frase é a seguinte: antes de terminar o dia, eu vou. E aqui tem uns exemplos para te ajudar a pensar. Antes de terminar o dia, eu vou evitar uma conclusão apressada sobre alguém. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma conversa mais honesta e menos defensiva. Antes de terminar o dia, eu vou entregar a Deus uma mágoa que tenho revisitado demais. Antes de terminar o dia, eu vou estabelecer um limite com respeito, sem agressividade. É importante que você coloque algo que você consiga concluir hoje. A ação é fundamental para a mudança. Quando eu elaborei esse exercício, eu fiz ele pensando em te ajudar a não deixar o julgamento dirigir sozinho os seus relacionamentos. Então agora me deixa te conhecer um pouco melhor, coloca aqui nos comentários em que tipo de relação você mais tende a julgar rápido. É na família, nas amizades, na rotina? Desabafa aqui, você não está só nessa jornada não, mas depois volta e faz o exercício, porque esse devocional, ele não termina no amém não. Ele só termina quando você decide que merece escutar melhor. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado.
Te lembrar que no devocional de ontem você aprendeu que saber se controlar vale mais do que conquistar cidades inteiras. E hoje você descobre que nem toda opinião sobre o outro é verdadeira. Eu te desejo profunda paz. E aquele abraço. Aproveita, já salva esse devocional para você poder voltar a ouvir naqueles dias em que você estiver julgando rápido demais e precisar lembrar de como escutar melhor. Então respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Senhor, Tu conheces meu coração e sabe como às vezes eu julgo rápido. Me fecho cedo e concluo antes de escutar. Hoje eu te peço, Senhor, me dá um coração mais parecido com o Teu. Me ensina a olhar as pessoas com mais misericórdia. Me ensina a ouvir com mais profundidade. Me ensina a perdoar sem negar a dor e a estabelecer limites sem perder o amor. Onde existe dureza em mim, derrama graça. Onde existe mágoa, derrama cura. Onde existe confusão relacional, derrama sabedoria. Que eu não trate ninguém apenas pela superfície. Que eu também não me abandone para manter a paz falsa. Forme em mim relações mais maduras, mais verdadeiras e mais cheias da Tua presença, em nome de Jesus. Amém.